Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa da Verdadeira Educação Sergipana. Imagine essa cena. O despertador toca às 5 da manhã na periferia. O jovem aperta o passo para não perder o ônibus, enquanto revisa mentalmente a matéria da faculdade e ensaia o discurso para a entrevista de emprego. Ele busca o primeiro espaço, mas esbarra na barreira invisível da falta de experiência. Para a juventude negra, essa barreira ganha contornos de racismo estrutural. Para as jovens mulheres mães solos, a ausência de rede de apoio. Na comunidade LGBTQIAPN+, o desafio vai além da competência. É luta pelo direito de existir e ser respeitado no ambiente corporativo, rompendo a informalidade que empurra tantos para a margem. Conciliar o livro e o crachá é viver no fio da navalha. É preciso muita coragem para sonhar quando o CEP, a cor da pele ou a identidade ditam caminhos. É ou não é? Por isso, para debater sobre esse tema, temos o prazer de receber em nosso programa Joana Evelyn, militante da juventude e coordenadora do Dialoguei. E como boa informação não tem idade, fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. O processo preparatório para o 19º Congresso do Sintese seguiu pelo interior de Sergipe e chegou até o Alto Sertão. No dia 22 de maio, trabalhadoras e trabalhadores da educação se reuniram em mais uma etapa de debates, escuta e organização coletiva da categoria. Em pauta estiveram os desafios da escola pública, a valorização do magistério, a defesa dos direitos da categoria e a necessidade de ampliar a mobilização em cada município sergipano. A gente tem aqui um agrupamento de 13 cidades da região do Alto Sertão e esse momento é extremamente importante, que é onde a classe trabalhadora da região do Alto Sertão se junta, de forma coletiva para fazer uma reflexão sobre essas políticas educacionais que estão chegando a nível nacional, a nível estadual e também agora a nível municipal. Então a gente precisa estar unido de forma coletiva para fazer a resistência desses pacotes que acaba deixando o professor sem a sua autonomia pedagógica. Então a gente precisa estar fazendo sempre essas reflexões, fazendo debate, e esses debates precisam ser de forma coletiva para que a gente possa construir uma minuta, e essa minuta seja de resistência para justamente a gente fazer o contraponto a esses pacotes que chegam para ferir a classe trabalhadora, principalmente no processo das redes municipais, estadual e também a nível federal desses pacotes educacionais. Nós que fazemos o sindicato, o Sintese, vivemos um momento de muita angústia, de muita luta quanto às políticas e os pacotes que estão sendo implementados na rede estadual e, consequentemente, nas redes municipais. Pacotes esses que reprimem a qualidade da educação pública, diferenciada, que reprimem a atuação do professor enquanto autônomo, e dirigente da sua sala de aula, e que reprime principalmente o aprendizado dos nossos alunos. Os alunos estão sendo vistos apenas como objetos que gerem números para uma educação que não atende à necessidade
dele enquanto ser humano, para que ele consiga construir sua própria identidade. E isso é muito angustiante. E os pré-congressos trazem essas temáticas de adoecimento, de educação que precisa ser repensada na qualidade e na construção do cidadão, né, que pode refletir, entender o ambiente em que ele vive. E essa é uma tarefa muito grande e que a coletividade, que nós professores, enquanto coletividade, podemos transformar e resistir a esses pacotes e resistir a esse modelo de educação que está basicamente desqualificando o que nós chamamos de ensino-aprendizagem e de uma educação que forme cidadãos livres e conscientes e capazes de refletir sobre o mundo que o rodeia. Depois de passar pelo Alto Sertão no dia 22 de maio, o processo preparatório para o 19º Congresso do Sintese seguiu estrada e chegou ao Vale do Cotigüiba no dia 23. No encontro, a categoria discutiu propostas, avaliou a conjuntura e reafirmou a importância da participação da base na construção do Congresso. Esse é um momento muito importante para todos nós que fazemos o magistério público sergipano e, em especial, o magistério que compõe a nossa subsede regional do Vale do Cotigüiba, porque nossos professores estão aqui neste momento tendo a oportunidade de poder dialogar a respeito do que está sendo aí dessa disputa que o magistério sergipano vive atualmente. Nós estamos aqui tratando da resistência às políticas educacionais que vem aí fazendo com que os professores silenciem em sala de aula e muitos deles desvalorizados, porque a valorização do trabalhador, da trabalhadora do magistério, nós ainda estamos em luta em alguns municípios, inclusive aqui em nossa região. Professores e professoras continuam reunidos aqui em Japaratuba, discutindo a realidade da educação no estado e nos municípios hoje. Professor, que realidade é essa que traz os professores aqui ao Sintese para discutir sobre o que eles vivenciam? A realidade do dia a dia do professor na sala de aula, né, com as provas externas, internas e a questão do diário eletrônico, né, que vê a questão do professor sempre estar travado ali todo dia, toda hora com o dia a dia na sala de aula. A importância do pré-congresso é para que os professores possam ser capacitados para aprenderem a reivindicar os seus direitos, buscar mecanismo que possa trazer habilidades no seu trabalho e renovar a experiência em sala de aula. O desemprego entre os jovens no Brasil chega a passar do dobro da média nacional. Um cenário que se torna ainda mais desafiador quando se entra em jogo as barreiras históricas do racismo, da desigualdade de gênero e do preconceito. Para analisar esse panorama e discutir os caminhos para a inserção da juventude no mercado de trabalho, recebemos hoje Joana Evelyn, militante da juventude e coordenadora do Dialoguei. Boa tarde, Joana. Seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde. Joana, vamos começar falando sobre esse cenário, sobre o ser jovem no Brasil e estar procurando emprego. E aí a gente sabe que a realidade ela vai ficando cada vez mais difícil. A gente está falando aí de um jovem negro e de periferia. E é aí que a gente vai começar a nossa primeira pergunta. Muitos jovens negros e moradores de periferia já enfrentam barreiras invisíveis antes mesmo de chegar no seu primeiro emprego. E essas barreiras elas vão passando pelo preconceito, com o endereço, pelo racismo durante o processo de seleção e falta de oportunidades perto de onde esse jovem vive. Como em Sergipe, essas barreiras pesam na vida dos jovens do nosso estado e o que as empresas precisam mudar para contratar com mais compromisso social? Quando a gente pensa uma política, né, tanto enquanto movimento social, tanto enquanto pessoas que a gente coloca enquanto poder executivo e parlamentar, a gente precisa pensar políticas públicas de ações afirmativas, políticas públicas de inclusão e pactuação dessas empresas. Por exemplo, o meu primeiro emprego foi na Alma Viva, no telemarketing, e quem me coloca para esse emprego é o NAT.
né? Então vou atrás do meu primeiro emprego o próprio órgão ligado ao governo que me direciona para um primeiro emprego, que é um primeiro emprego precário, né? Eu acho que a gente precisa ter esse processo de pactuação enquanto movimento social, de cobrar, e enquanto governo, enquanto poder executivo, pensar em políticas públicas que façam esses jovens conseguirem de forma mais tranquila o acesso a esses empregos, e entendendo todo o processo que martiriza, né, essa juventude. Joana, vamos agora falar das jovens mulheres mães solos. Muitas jovens que são mães solos precisam conciliar aí o estudo, o trabalho, o cuidado do filho e o sustento do lar. E isso, muitas vezes, sem creche, sem horários flexíveis e apoio real. E com isso, muitas dessas meninas, elas acabam sendo empurradas para fora da escola, para fora das universidades, para fora do mercado de trabalho. Como que o movimento de juventude, os movimentos sociais ligados à juventude, veem essa negligência, tanto do poder público como das empresas, né, que não asseguram esse espaço para essa mãe solo, e quais mudanças precisam ser feitas urgentes? Inclusive, eu acho que a gente teve uma mudança positiva, por exemplo, no campo da universidade. Inclusive, queria aproveitar o espaço para parabenizar o DCE, né, que é o Diretório Central dos Estudantes, né, a representação máxima dos estudantes, né, que é um DCE aguerrido e que fez luta dentro da universidade, e junto com essa nova reitoria conseguiram ter a creche universitária, né, que é um espaço que ele é importante para que essas mães consigam de fato estudar, né. Eu acho que a gente precisa ter um processo mais duro nos nossos critérios de votação, aproveitando que é ano eleitoral. A gente precisa escolher bem os nossos parlamentares, porque eles são ele é a voz da sociedade ali, né? Então a gente precisa de mais creche, a gente sabe que a gente precisa de mais creche. Então, quem é que facilita para que a gente tenha mais creches, para que essas crianças sejam assistidas e para que essas mães possam, de fato, ir para os seus trabalhos de forma tranquila? Então, isso quem pode fazer são os parlamentares, são as prefeituras, é quem está no poder. Então, acho que a gente precisa ter um processo de avaliação criteriosa para quem a gente dá o nosso voto, para quem nos representa lá, porque, acho que o método de coisas do que a gente precisa, eu acho que a gente tem noção. Por exemplo, as mães atípicas, elas sabem o porquê que elas são, o porquê que elas sofrem, o porquê que elas demandam as coisas. Mas a partir do momento que isso vai para ser votado no legislativo, quando vai para a demanda para o executivo, eles de fato fazem o que precisa ser feito, entendeu? Acho que a gente precisa aproveitar que é ano eleitoral para reforçar isso, para que as pessoas sejam mais criteriosas no momento da votação, para que a gente de fato consiga fazer a cobrança e colha os frutos dessa cobrança. Joana, para chegar ao final da nossa entrevista, você é coordenadora, né, do Dialoguei, e o Dialoguei ela tem uma longa história de acolhimento e luta aqui no nosso estado, em Sergipe. Muitos jovens LGBTQIAPN+, periféricos, enfrentam a expulsão do lar, né, da expulsão da família, enfrentam o abandono da escola, a dificuldade de acessar empregos formais. E como você avalia, né, nesse sentido, desse cenário que é bastante dificultoso, né, quando você fala da comunidade jovem LGBTQIAPN+, como você avalia a entrada e permanência desses jovens nas empresas sergipanas? Há um avanço real de política de diversidade ou o mercado ainda segue empurrando esses jovens para a informalidade? Eu acho que não tem como falar que não teve avanços, mas esses avanços conseguem sanar a entrada desses jovens LGBTQIAPN+, nas atividades de trabalho? A verdade é que não. A verdade é que
a juventude, no geral, ela está dentro de um processo mais marginalizado na perspectiva do trabalho. A gente tem uma juventude, no caso da LGBTQIA+, que já é um outro processo, porque essas pessoas elas começam a evadir da escola. E quando para mim, a educação ela é uma temática central de qualquer discussão. E eu acho que a educação ela é um papel do Estado, ela é um dever do Estado. Tanto nas melhorias das condições dos profissionais da educação, quanto na ampliação de políticas para essas famílias que garantam, de fato, que esses estudantes estejam na escola e sejam assistidas de formas coerentes. Porque quando a gente pensa que um jovem LGBT, ele deixou de estar na escola porque não pode ir num banheiro, é uma situação que é gritante. Então, ao mesmo tempo, a importância do serviço público dentro desses aspectos, porque o concurso é para que ele tenha garantia de formação continuada, porque essas pessoas elas precisam se atualizar. Infelizmente, a gente está no século XXI e não cabe mais nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de LGBTfobia com corpos trans, com corpos LGBTs. Então, a escola é um espaço que precisa acolher essas pessoas. E eu acredito muito no serviço público, no concurso público, nesse sentido, de que existe a formação continuada nas escolas, né, para que esses profissionais, eles de fato consigam acolher da melhor forma pessoas que são LGBT, entender a educação enquanto ferramenta que transforma a vida das pessoas, né? Então, se essa pessoa LGBT ela é acolhida nesse espaço, ela vai para a universidade, ela se qualifica melhor, ela é atendida pelos programas e ela consegue, de fato, alçar outros voos, né? Importante, Joana. Joana, quero agradecer a sua presença aqui no TV Sintese. Espero que em breve você também possa estar retornando para a gente ter aí também um cenário, tomara que mais feliz para a nossa juventude do estado de Sergipe e do Brasil. Muito obrigada, Joana. Luana, eu que queria agradecer, né, pelo espaço e pela troca, pela oportunidade de poder trazer um pouco da perspectiva da juventude, mas para a gente não sair nesse cenário tão desgostoso que é a precarização do espaço de trabalho para a juventude, eu peguei aqui minha cola para dizer que a gente avança também e que esse ano eleitoral, né, a importância de reeleger políticas públicas, né, de fomento à juventude, que é o Juventude Negra Viva, o Pacto pela Inclusão Produtiva das Juventudes, o fim da escala 6x1, a expansão dos IEFs, né, o Projovem, o Pé de Meia, que são programas que são muito importantes para que essa juventude se qualifique, que são programas importantes para que a juventude descanse, que são programas importantes para que a juventude tenha um espaço menos precarizado de trabalho, né? É isso. Obrigada, Joana. Bom, minha gente, a potente fala de Joana Evelyn hoje nos deixa uma certeza: o talento e a vontade de crescer transbordam em nossa juventude. Mas o mercado de trabalho ainda funciona como um labirinto de portas trancadas. Ouvir essas realidades nos convoca à ação. Fica aqui o nosso chamamento direto ao setor empresarial. Abrir oportunidades para os jovens, mães solos e para a juventude preta, periférica e LGBTQIAPN+, não é um ato de caridade, é um investimento urgente em inovação, justiça e futuro. Uma empresa que acolhe a pluralidade transforma realidades inteiras e enriquece a si mesma. É preciso, portanto, que os crachás deixem de exigir o impossível e passem a abraçar o potencial.
TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o